Bom, terceiro, vamos lá. Começar, recomeçar, né? De uma forma bem diferente, tudo. E o que a gente pode dizer para você nesse momento, né, gente? Foco. Tá todo mundo no mesmo barco. E aí, quem fizer um pouco diferente, realmente estudar, vai se destacar aí perante todo mundo. Então, seriedade, vamos estudar, vamos fazer tudo para a gente concluir aí o curso. Gente, começando o caderno 2 de vocês, tá? Quando a gente fala isso à frente de vocês, caderno 2, aula 3, geometria, aonde, moçada, aqui é uma série de definições que você tem que guardar, tá? A definição deve se guardar para justamente entender quando o cara falar uma bissetriz, ângulos adjacentes, você saber o que é. Ok? Então vamos lá, gente. Correndo aí e mostrando para vocês a geometria. Tudo começa com ângulo. Definição de ângulo é a união de duas semi-retas com a mesma origem. Você tem uma semi-reta aqui, outra semi-reta aqui, a mesma origem para as duas semi-retas, infinito aqui. Faz-se uma abertura que é dita indeterminada e chamada de ângulo, definida como ângulo. Ângulo A vértice OB, sempre o vértice no meio, ou às vezes, invertendo a ordem, o ângulo continua o mesmo, B vértice OA. Unidade de medida de ângulo. A unidade que você utiliza muito na geometria seria graus, que nada mais é que a inspiração de uma circunferência, dividir a circunferência em 360 partes, 360 pedaços, onde cada pedacinho desse mísero pedacinho é o que a gente chama de 1 grau. Certo? Uma circunferência toda, 360 graus. Metade dela, 180. Um quarto dela, 90. Isso você está vendo na outra frente, que seria trigonometria, só que aí você pega outra unidade de medida, que seria radianos. Então, 1 grau nada mais é que 1/360 da circunferência. Dividir a circunferência em 360 pedaços idênticos. Classificação de ângulo. Você vai ouvir muito, e esse cara vai aparecer demais, ângulo reto, ângulo de exatamente 90 graus. 1/4 de círculo. Seria aí a formação de um ângulo reto. Ângulo agudo, ângulo com uma medida inferior a 90 graus. 90 graus, ângulo reto, retas perpendiculares, forma um ângulo de 90. Quando você tem um ângulo agudo, um ângulo inferior a 90 graus. Ângulo obtuso, um ângulo que seria aí maior que 90 agora. Uma abertura superior a 90 graus, menor que 180 graus. Então está aqui uma abertura superior a 90. 90, uma abertura superior, ângulo obtuso. Ângulo raso, seria aí a representação de uma reta, com um ponto aqui sendo vértice, formando um ângulo de 180 graus. Ela é infinita para cá e infinita para cá, formando aqui o que a gente pode dizer de uma reta. Toda vez que você tem uma reta, você tem aqui um ângulo de 180 graus. Tipos de ângulo. Vamos escutar ângulos complementares. Quando eu falo ângulos complementares, são dois ângulos cuja soma dá 90 graus. Então, 30, seu complemento seria 60, porque 30 mais 60 dá 90. 20, seu complemento seria 70. Certo? 20 mais 70 dá 90. Dois ângulos que somados 90 graus são chamados de complementares.
Suplementares já são dois ângulos cuja soma dá 180 graus. Então aí, dois ângulos cuja soma dá 180 formam uma reta, são chamados de ângulos suplementares. Ângulos adjacentes são ângulos que têm uma reta em comum. Dois ângulos colados, adjacente é junto, encostado, colado. Seria aqui, ó, dois ângulos, alfa e beta. Certo? Tem essa reta semirreta em comum. Você tem ângulos grudados aqui, adjacentes. Bissetriz de um ângulo já seria você ter dois ângulos adjacentes de mesma medida. Bissetriz seria essa semirreta, que divide o ângulo ao meio em dois ângulos de mesma medida. Dois ângulos chamados de congruentes na geometria. Congruente, mesma medida. Então, traçar uma bissetriz é você dividir o ângulo exatamente ao meio. Ângulo adjacente, eu não preciso ter ângulos iguais. Certo? Simplesmente uma semirreta comum. Já aqui, bissetriz divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida. Isso é traçar uma bissetriz. E mediatriz de um segmento. Dado um segmento BC, a mediatriz é uma reta. Como o próprio nome diz, passa no ponto médio de BC, que é esse segmento. E é, ao mesmo tempo, perpendicular ao segmento. Traçar uma mediatriz de um segmento é traçar uma reta perpendicular no ponto médio do segmento. Então, são definições. Ângulos complementares, dois ângulos cuja soma dá 90. Suplementares, dois ângulos cuja soma dá 180. Ângulos adjacentes, dois ângulos que têm um lado em comum. Bissetriz de um ângulo, semirreta que divide o ângulo ao meio. Mediatriz de um segmento, uma reta que passa no ponto médio do segmento e é perpendicular ao segmento. Propriedades dos ângulos. Agora começa a ser mais interessante, principalmente pensando em exercícios. Ângulos opostos pelo vértice ou simplesmente OPV, oposto pelo vértice. Duas retas, senhores, cruzando no nosso plano. Uma reta aqui e outra reta. Retas chamadas de concorrentes. Formam quatro ângulos. Quando a gente diz quatro ângulos, formou aqui o A, o B. Formou também aqui o C e o D. O que eu posso dizer aqui? Gente, de B e C, nesse desenho, o que eu posso dizer? Eles são adjacentes e suplementares. A soma desses dois dá 180. Assim como C e A. A e D, D e B, adjacentes e suplementares. Tem um lado em comum e a soma dos dois dá 180. Agora, em questão não está em estudar os adjacentes e suplementares, e sim os ângulos chamados de opostos pelo vértice. Aqui você teria o seu vértice, oposto pelo vértice da A e B, assim como estaria C e D aqui. O que você sempre pode dizer de ângulos opostos pelo vértice? Que o ângulo A é igual ao ângulo B, mesma medida, congruente. Correto? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. A igual a B. Ok? E agora, ângulos em retas paralelas. Dado a vocês duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, tá aqui. Quando você faz isso, tem que ser paralelas para você afirmar a igualdade. Se não são paralelas, não posso afirmar a igualdade que eu vou dizer. Então, R paralelo a S.
cortadas por uma transversal. A formação de 8 ângulos aqui, 4 ângulos aqui em cima, 4 ângulos aqui embaixo. O que nós podemos dizer, e já falamos até no quadro anterior, ângulos opostos pelo vértice são iguais, o A igual a C, o B igual a D, o E igual a G, o H igual ao F, opostos pelo vértice. Lembrando ainda que A e D, a soma dos dois dá 180 graus. Sempre os adjacentes aqui são suplementares. Isso do quadro anterior. Agora, que a novidade vai ser eu transferir a igualdade de um ângulo aqui para um ângulo aqui. De cima para baixo, de baixo para cima. E, gente, veja bem. Repare os nomes. O C, que está aqui, eu vou falar que é igual ao E. Isso se as retas são paralelas. O nome que se dá a ele, veja bem o nome, são alternos. Por que alternos? Alternou o lado. C estaria aí do seu lado esquerdo e E do lado direito. Alternou o lado. Internamente as retas paralelas, na região interna, dentro das paralelas. Então serão chamados alternos internos. Alternos internos são iguais. Então, o C e o E são alternos internos, B e H são alternos internos. Igualdade também para os alternos externos. Perceba, o A e o G também são alternos, só que na região externas paralelas, fora das paralelas. D e F. Então, aí você tem os alternos internos, B e H, B aqui e H aqui, C e E, C aqui e E aqui, alternos externos A e G, e F e D. Alternos internos e externos têm a mesma medida em retas paralelas. Outras igualdades existentes aqui, senhores, seria quando você vê ângulos correspondentes. O próprio nome diz. Sabe, quando a gente diz correspondentes, eu devo visualizar criticamente que os 4 ângulos de cima e os 4 ângulos de baixo são idênticos. É como se fosse uma coisa idêntica a outra, só em outra localidade. Como se eu pegasse esses 4 aqui e sobrepusesse sobre os 4 aqui. O A fica em cima do E, ó. O D fica em cima do H. O C em cima do G e o B em cima do F. São os que a gente chama de ângulos correspondentes, são idênticos. A figura de cima é idêntica à figura de baixo. Então, olha aí, correspondentes A e E, B e F, B e F, C e G e D e H. Então existe igualdade em retas paralelas se você enxergar ângulos alternos internos ou externos e correspondentes. Agora não é igualdade, e sim são ângulos que a gente pode dizer suplementares. São eles os colaterais. Colaterais, mesmo lado. B e E são os colaterais internos, mesmo lado internamente. Note, esses dois ângulos não são iguais, e sim eu posso dizer que a soma dá 180 graus. Aqui é um ângulo obtuso, aqui é um ângulo agudo. Porém, esses dois, se as retas são paralelas, serão chamados de colaterais internos. A soma dá 180. E os colaterais externos, também a soma dá 180 graus. A e F, D e G. Agora uma série de exercícios que você vai enfrentar, que é determinar um ângulo vendo que você tem 2 retas paralelas. Então aí, ó, tem o primeiro e o segundo exercício da apostila de vocês.
Dê uma olhada. Primeiro exercício FUVEST, antigo, mas caiu na FUVEST. Na figura, as retas RS são paralelas, garantindo aqui o que a gente acabou de apresentar. O ângulo 1 mede 45, então o ângulo 1, 45 graus. E o ângulo 2 mede 55 graus. Qual a medida do ângulo 3? Gente, toda vez que eu tiver aqui retas paralelas cortadas por um zigue-zague que quebrou a reta, você não deve inventar teoria nova. A teoria é uma só. Você estudou de duas em duas retas paralelas. Então, toda vez que quebrou, eu devo imaginar aqui uma nova linha. Uma reta T paralela a S, então aqui você vai ter 3 paralelas. E aí, estudar de duas em duas. Pega R com T, estuda. Depois pega S com T, estuda. No caso, pegando as duas de cima aqui, simplesmente, se o cara me informou que aqui é 45, eu posso dizer que essa parte daqui também é 45. Não é porque eu estou adivinhando, é porque eu acabei de estudar que eles são ângulos alternos e internos. Então, eles são iguais. Detalhe, dividir esse ângulo não significa dividir o ângulo ao meio, é dividir o ângulo em duas partes. Ficou 45 na parte de cima. Na parte de baixo, eu só vou definir a partir do momento que eu olhar. Tem um ângulo de 55 aqui. Com certeza eu posso afirmar que aqui também é 55, pelo mesmo motivo de cima. São ângulos alternos, internos. Então, agora eu posso deduzir quanto vale o ângulo 3. O ângulo 3 nada mais é do que a soma desses 45 da parte de cima e 55 da parte de baixo. Então, o ângulo 3 pedido seria 45 graus mais 55 graus, que daria aí 100, né? Graus como resposta. O próximo é idêntico. Muda aí simplesmente onde estão os valores, as incógnitas e tudo mais. Segundo exercício. Na figura a seguir, as retas RS são paralelas. Está aqui. E a reta T é perpendicular à reta U. Forma um ângulo de 90 graus aqui no meio. Quanto que vale o ângulo alfa aqui em cima? Bom, da mesma forma, devo imaginar uma reta paralela às demais aqui. T paralela a S. Aí, ó, começar a usar o que a gente estudou. Se o cara me deu um ângulo de 125, esse ângulo aqui não é igual. São os chamados colaterais internos. Então, eu posso dizer que a soma dá 180. Então, 125 graus. Mais um ângulo que eu vou chamar de x é 180. X vai dar 55. Passo para cá. Então, este ângulo é 55 graus. Porque são colaterais internos. O cara te informou que aqui era 90 graus, o ângulo inteiro. Se 55 ficou na parte de baixo, para dar os 90 que tem que ser, quanto que tem que ficar em cima? Falta para 90, 35 graus. É isso? 35 mais 55 dando os 90 graus aqui. E agora, esse 35 e alfa são os que a gente chama de correspondentes. Então, alfa
é igual a 35 graus. Ângulos correspondentes. Note, sempre utilizar as definições. Não ficar tentando achar tudo quanto é tipo de ângulo aqui. Que a gente sempre tem que indicar por que a gente viu que esse daqui é 55, que eu vi que são colaterais. E eu sei que colaterais são suplementares. Esses dois são correspondentes. Eu sei que os correspondentes são iguais. Certo? E agora, gente, generalizando para a próxima aula, a gente só falar de um ser que é triângulo. Polígonos. Coisa que a gente viu no segundo ano, definição de polígono, que é um polígono, número de diagonais, soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos de um polígono. Então vamos lá, polígono, elementos. Perceba que eu deixei tracejado para não indicar quantos lados tem, fica livre, quantos eu quiser. Dada uma sequência de pontos A, B, C, D, E, ligo por segmentos de reta, formando uma região chamada de região poligonal, onde os pontos A, B, C, D, E são os vértices do polígono. Então, todo polígono tem um vértice, número de vértices. Se o polígono tem 10 lados, terá 10 vértices. 20 lados, terá 20 vértices. Já os segmentos consecutivos AB, BC, CD, DE, EF serão os lados do polígono. Na região interna, alfa, beta, teta, gama, lambda são os ângulos internos. Sempre suplementar aos internos. Note sempre a soma aqui, 180 graus. X, Y, Z, T, W são os ângulos externos. E além disso, quando você une dois vértices e não é lado, você terá o que a gente chama das diagonais de um polígono. BD, DE, BE, né? BF não são lados, serão diagonais de um polígono. Nomenclatura. Você só tem polígono com número inteiro de lados e um número sempre maior ou igual a 3. Um lado não dá polígono, dois lados não dá polígono, só tem o polígono a partir do terceiro lado. E aí, com 3 lados, o nome triângulo. 4, quadrilátero. 5, pentágono, 6, hexágono, 7, heptágono, 8, octógono, 9, eneágono, 10, decágono, 11, undecágono, 12, dodecágono, 13, tridecágono, quadridecágono, 14, 15, pentadecágono, até 20 é muito bom guardar, icoságono. 20 lados. Polígono icoságono. Propriedade dos polígonos. Soma dos ângulos internos de um polígono. Somar os ângulos internos, hein, gente? A soma dos ângulos internos sempre vai ser dado pela expressão 180 que multiplica n menos 2, onde n é o número de lados do bendito polígono. Então, se o polígono tem 10 lados, põe 10 aqui, 10 tiro 2 dá 8, vezes 180 graus. É a soma de todos os ângulos internos que esse polígono possui. Somar, não é um ângulo só, e sim a soma de todos que eu tiver. Soma dos ângulos externos. Soma dos ângulos externos é bem mais fácil. 360 graus, não importa o polígono. Todo e qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Propriedade importante, sempre o interno junto com o seu externo dá 180 graus.
e número de diagonais de um polígono. Se você tem um polígono, você tem as suas diagonais. E a quantidade dessas diagonais sempre será dada pela expressão. Número de diagonais é n que multiplica n menos 3 sobre 2, onde novamente n é o número de lados do polígono. E por fim, os mais interessantes, e você vai ver que nos exercícios ele vai falar muito disso, polígonos regulares. Tome cuidado com uma coisa, quando eu digo polígono equilátero, o próprio nome fala, equilátero, polígono que tem lados iguais, lados congruentes. Um exemplo de polígono equilátero, o losango. O losango tem os 4 lados iguais, todo losango. Mas note, os ângulos necessariamente não são iguais. Então, equilátero, lados iguais. Equiângulo, aí você tem ângulos de mesma medida. Então, exemplo de um polígono equiângulo, retângulo. Note, os 4 ângulos são idênticos. Mas nem por isso os 4 lados são iguais. Então, tem o polígono equilátero, lados iguais. Polígono equiângulo, ângulos iguais. E por final, o mais importante, o polígono regular. Viu essa palavrinha no exercício? O polígono tem lados e ângulos congruentes. Lados e ângulos congruentes. No caso de um quadrilátero, o quadrilátero regular só pode ser um quadrado. Os 4 lados são iguais e os 4 ângulos são retos. Veja que ter lados iguais não significa ter ângulos retos. Então agora preste atenção nos exercícios, porque todo exercício que falar em polígono regular, ele tem lados e ângulos iguais. Se você acabou de ser apresentado uma fórmula da soma dos ângulos internos, se o polígono é regular é possível achar um, porque todos os ângulos são iguais. E agora, concluindo os exercícios, para terminar aí a aula 3 de vocês do caderno 2. Então, o exercício da apostila, já fiz o 1 e o 2, agora de polígonos. Bem fáceis esses exercícios, hein? Bem para você tentar aí, vai fazendo tarefa, vai brigando com os exercícios. Olha lá, ó. O valor de um ângulo interno de um decágono regular. Olha bem, palavra-chave, decágono regular. Se é regular, tem lados e ângulos iguais. Decágono, 10 lados. Apresentei a vocês a fórmula da soma. Soma dos internos é dada pela expressão 180 que multiplica n menos 2. Então, a soma dos nossos ângulos do decágono, são 10 ângulos que o decágono vai ter, é 180 que multiplica 10 menos 2. Soma dos internos é 180 vezes 8. A soma dos internos aqui vai dar o quê? 0. 64 vão 6. 8 e 6. 1440 graus. Isso é a soma dos 10. Se o decágono é regular e eu quero um ângulo interno, apenas um. Os 10 são iguais, então é 1440 dividido por 10, 144 graus. Está aqui. Terceiro exercício da sua apostila. O próximo, mais algébrico. Um polígono convexo possui um número de diagonais que é o triplo do número de lados. Calcule quantos lados possui esse polígono.
Então, o polígono convexo possui um número de diagonais que é 3 vezes o número de lados. Tá aí, diagonais igual a 3 vezes n, número de lados. O que é diagonal? Pela fórmula n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Isso, segundo ele, é 3n. Isso daqui, ó, posso cancelar n aqui com n aqui. Passo 2 multiplicando. N menos 3 é igual a 6, o n igual a 9 lados. O que você tem aqui é um eneágono, polígono de 9 lados. Tá aí. E o último exercício da aula de vocês, também da Unifesp, em 2003, caiu. Um pouquinho maior, dá uma olhada, depois no outro quadro eu vou só aproveitar o desenho. Pentágonos regulares. Olha bem a palavra regular aqui. Congruentes, todos os pentágonos iguais podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas conforme destacado na figura. Aqui, ó, coloquei os pentágonos, formei uma estrela aqui de 5 pontas. Quanto vale o ângulo θ aqui? Que é uma ponta dessa estrela. O que eu devo ver, senhores? Se você tem um pentágonos regulares, os pentágonos têm lados e ângulos iguais. Então aqui, pus o desenho para cá. Você viu que é possível, por exemplo, achar quanto vale este ângulo de um pentágono regular. Um ângulo apenas. Como é que é? A soma dos ângulos é dado pela expressão 180 que multiplica n menos 2. A soma dos internos num pentágono, 180 que multiplica 5 menos 2. A soma dos internos, 180 vezes 3, 540 graus. Isso é a soma dos 5 ângulos de um pentágono. Se o pentágono é regular, é possível achar um. É só pegar 540 e dividir por 5. Um detalhe importante, muitos de vocês erram essa conta. Como é que se faz 540 e divide por 5, hein? 5 por 5 dá 1, sobra resto 0. Abaixo 4. No que você baixou 4 e não dá, 0 aqui. Para depois baixar o 0. 40 por 5, 8. Resto 0. 108 graus. Cada ângulo do pentágono. Então, posso dizer que aqui mede 108. Aqui é outro ângulo do pentágono, também mede 108. E aqui é um terceiro ângulo do pentágono, também mede 108. E o miolo aqui só poderia dar um ângulo que seria 360 graus. Então, 108 mais 108 mais 108 mais θ. Tem que dar 360 graus. Então, θ seria 360 menos 324 graus. θ daria um ângulo de 36 graus. Então, gente, concluída aí, ó, a aula 3 de vocês do caderno 2, frente D, certo? Façam exercícios, trabalhe bastante e um abraço, bom fim de semana, tudo de bom, descansa.